Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa, eu espero que você já me conheça, mas eu sou professora de língua portuguesa e criadora deste canal Um Livro Me Ensinou. Desta vez o vídeo vai ser para dar continuidade à leitura dirigida deste livro aqui, Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa. Vamos dar sequência. Este livro está sendo cobrado no SSA 2, né? E juntos nós estamos lendo e fazendo alguns comentários sobre os contos que estão presentes aqui. Nós vamos neste vídeo para o quinto conto deste livro, que vai se chamar Solidão. O escritor é Albertino Bragança e ele é da cidade ou melhor, do país de Santo Tomé e Príncipe, tá? O que é que nós temos que observar ao entender este livro aqui? Primeiramente é o fato de que a linguagem, a nossa língua portuguesa, é também a língua oficial desses países que estão aqui, os países africanos, né? Haja vista de algo comum que foi, tanto para nós brasileiros, quanto para os africanos, que foi a colonização do português. Uma outra coisa que eu tenho que deixar viva na memória de vocês é em relação ao período histórico. No que se trata do Brasil, nós temos um período maior de independência, né? Se a gente for observar o fato histórico, né? A história do Brasil em si, a gente consegue perceber que há uma grande diferença entre o processo de independência do Brasil com alguns desses países aqui que estão neste livro. Portanto, encontramos muitos escritos aqui que mostra que a independência desses países não chegam nem a ter 50 anos, tá? Então eu gostaria de começar a gravar este vídeo já deixando esses dois marcos para vocês, estudantes que vão fazer aí a prova, e que esse conhecimento prévio pode e sim e muito e deve ajudar e muito vocês possivelmente responderem uma questão que caia um desses contos aqui, porque o que tem de comum, obviamente, é a língua, e segundo, tem essa diferença de datas de independências políticas, tá? Fora isso, eu já falei para vocês em outros vídeos, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui, ou então nos comentários aqui embaixo, ou melhor, na descrição do vídeo, tá? Tem algo muito peculiar desses países aqui para nós brasileiros, e em especial para nós pernambucanos, tá? O que é um traço comum aqui entre nós pernambucanos e a cidade de Cabo Verde, por exemplo, é em relação até o maracatu, tá? Eu acho que você já viu isso no outro vídeo, né? No vídeo anterior a este, eu falei, né, dessa curiosidade, dessa peculiaridade entre Cabo Verde e nós aqui de Pernambuco, né? Essa cultura pernambucana. Então confere lá, vale a pena você chegar até lá e conferir com mais detalhes, tá? Eu quero, antes de começarmos a ler este conto daqui, Solidão, eu gostaria de chamar um pouco da atenção de vocês, tá? Eu recebi um comentário, alguns comentários recentes, depois que eu coloquei o último conto, me pedindo que eu resumisse, né, melhor, né, que eu dissesse algo mais objetivo para esses contos. Então, eu gostaria de responder para esta pessoa e para você também, que possivelmente possa ter essa vontade, dizer que eu estou fazendo sim isso, tá? Agora, é um processo que requer um pouco mais de atenção, porque eu tenho também outras leituras que também estão cobradas no SSA, tá? Mas eu prometo que antes da prova, assim, que já está se aproximando, né? Antes da prova, principalmente, sem falta deste livro aqui, eu vou fazer um vídeo à parte, só dizendo vídeos rápidos
dizendo o resumo desses contos, tá? Então aguardem e de qualquer forma você vem acompanhando também a leitura aqui junto comigo. Por exemplo, este conto em especial, ele é um conto que talvez devido à sua idade, né? Eu julgo que você tenha entre 16, 15 até 17 anos no máximo. Acho que você tem em média 16 anos. Talvez o que tem aqui, principalmente nesse conto que eu vou ler hoje, você não tenha conhecimento suficiente ainda, porque ele vai mexer um pouco com alguns conceitos de psicanálise, tá? Então, eu gostaria de pedir que você fique bem atento. Quando eu puder, vez ou outra, na leitura, eu vou te sinalizando, tá? Mas não é nada que você vai, meu Deus, eu não vou conseguir compreender, mas pelo menos você vai chegar com uma noção geral. Ou melhor, né? Pelo menos você vai chegar lá na prova com uma leitura prévia, uma leitura bem estruturada sobre este conto, tá? Vamos parar de conversa e vamos logo para essa leitura, para não ficar uma leitura muito pesada e você se cansar de mim, né? Não aguentar mais a leitura. Então, eu te convido a, se você tem esse livro, você acompanhar a leitura. Caso não tenha, você vai para um lugar tranquilo, se concentra e presta bem atenção aqui, tá? Primeiro, como eu venho fazendo sempre nos outros vídeos, eu vou ler aqui do próprio texto mesmo, do próprio livro, tá? Melhor falando. Sempre tem uma pequeníssima biografia do autor e também tem algo falando sobre o texto, tá? Então vamos lá, uma pequena explicaçãozinha. Albertino Bragança nasceu em 1944 em São Tomé e Príncipe, formou-se na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, Portugal, em Lisboa. Iniciou sua carreira literária ao voltar para São Tomé e Príncipe em 1975, dedicou-se às intensas atividades culturais, além de ser ministro de diversas áreas do governo. Em 2005, publicou o seu mais recente romance, Um Clarão na Baia. Tá? E aqui um pouco sobre o conto. Mento Moala, protagonista do conto a seguir, poderia ser um personagem de Jorge Amado, ou então figurar em alguma canção de Dorival Caymmi. Mesmo não estando na Bahia, mas em São Tomé e Príncipe. Mento se assemelha ao personagem muitas vezes retratado na literatura, nas artes plásticas e nas canções brasileiras, o malandro. E como qualquer malandro que se preza, ao lado da ginga e malemolência, Mento Moala guarda em si uma dose de melancolia, destilada pouco a pouco em sua história. Então eu já vou começar fazendo uma interferenciazinha aqui a respeito dessa melancolia. Melancolia é um termo da psicanálise, né? Um dos conceitos que tem lá, esse estudo, e Freud defende também, né? Ele tem uma abordagem para esse assunto, também Benjamin e outros que têm essa abordagem. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para esses dois conceitos, tanto de Freud como de Benjamin, de maneira mais simples possível, para que você entenda e consiga referenciar quando estivermos lendo aqui. Para Freud, a melancolia é algo relativo à perda, certo? Existe até um livro de Freud que fala luto e melancolia. Então, melancolia tem algo a ver com a perda de algo e tanto faz se o sujeito, no caso nós, conseguimos identificar o motivo daquela perca ou não, certo? Para Benjamin, a melancolia ela faz parte de uma reflexão, tá? Então, é uma possível via de reflexão. É assim que ele determina, né? Que ele conceitua, melhor falando. Então, vamos pensar dessa forma. Outra coisa também que já que eu estou falando sobre isso, que você vai ficar atento, que o sujeito, qual é essa construção desse personagem, desse protagonista dentro do contexto. Então, o contexto, o sujeito, ele é criado a partir do contexto,
tá? Guarda essa informaçãozinha aí, porque vai muito daquilo que a gente tem. Tipo, aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente sente e aquilo que as pessoas julgam da gente, tá? Guarda essas ideiazinhas aí e a gente vai fazer a leitura. Fechado? Vamos lá. Solidão. O próprio título já sugere, né, gente? Solidão. Que tipo de solidão é essa que ele está se referindo? É a solidão de dentro ou a solidão do mundo em volta, tá? Vamos lá. Quando o Mento Moala chegava, cheio de bons dias, Kumabo Sae Minamun, isso aqui é uma expressão, né, de um dialeto lá dessa cidade, que diz literalmente assim: como está, meu filho? E esse dialeto é um crioulo foro. Tá? Então, africanos de língua portuguesa, eles falam português como língua oficial, mas eles também têm outros dialetos, têm outras falas ali enraizadas mesmo daquelas localidades, mas o idioma oficial é o português. Então, você que vem me acompanhando nos outros vídeos já percebeu que tem, de vez em quando, essas expressõezinhas e também tem os significados, tá? Vamos lá. Então, eu vou, já que estamos bem no comecinho, eu vou ler de novo com a expressão já em português, tá? Quando o Mento Moala chegava, cheio de bons dias, como estás, meu filho? Cabelo levantado na cabeça, ar vívido, as raparigas comentavam entusiasmadas. Só mais um adendo aqui, né? Porque a variação que os países africanos falam em língua portuguesa é mais aproximado do português de Portugal. Então, esse substantivo aqui, rapariga, que eu acredito que você saiba, não é no sentido pejorativo, é no sentido de que significa moças, tá? As pequenas, Mento estar chegar. Vinha do mato, machim afiado. Machim significa que é uma faca usada na agricultura para a capinação. As calças enfiadas nas botas altas, reviradas pelo cano, deixando a nu o teor branco do forro. Por onde passasse, era sempre os suspiros das raparigas, o alvoroço das mães aflitas, pois a presença de Mento pouco se conciliava com o sossego das mais velhas de Almeirim e Magda Malé. Logo que chegasse, era sabido ou saía uma história brejeira sobre as suas façanhas no campo da noite. O sono, vezes sem conta, interrompido em vaplegar, que significa uma casa pequena com paredes feitas de ramos de palmeira, e camas alheios. Ou era um batimão, já pra já, em Deus não fez tempo para se perder. Transbordava vida o raio do Mento, folgarão de primeira, bailarino como nenhum. Era vê-lo enrolado no peito das raparigas, deixando-se transportar, embevecido pela cadência da melodia. Deambulava então pelos cantos do fundão, pisando terrenos só deles conhecidos. A voz sublina, sussurrando o refrão aos ouvidos da rapariga, que lhe alojava nos braços. Então, o que é que a gente tem até aqui? A gente tem que ele chega nesse lugar, as mulheres ficam muito alvoroçadas, né, para chamar a atenção dele, e tá ali numa contradança. As mães, por outro lado, morrendo de medo, né, que as filhas se envolvessem naquele malandro, né, naquela conversinha de pé de ouvido, como a gente acabou de ler aqui, né, sussurrando o refrão aos ouvidos da rapariga que ele alojava nos braços, enquanto ele estava ali dançando. Simples, destemido e respeitador, assim era Mento Moala. Mas também brigão, quando a ocasião a isto o obrigasse. Ou seja, ele era despretensioso, ele era respeitador, mas era brigão. Mas também só entrava numa briga quando era realmente necessário. Se não fosse necessário, ele dava um jeitinho ali de escapar.
como daquela vez em Cova Barro, em que pusera termo à festa em pleno momento de animação. Então, quando ele entrou nessa confusão aqui de Cova Barro, a festa acabou, tá? Aconteceu que Mento conversava num grupo enquanto do conjunto saía um samba estridente, daqueles que incitam ao êxtase, à entrega total. Nunca foi capaz de dizer de onde surgia o par de dançarinos. Desculpa pelo barulho da moto, tá? E do cachorrinho também, tá, gente? Vocês vão escutar aí ao fundo. Nunca foi capaz de dizer onde surgira o par de dançarinos, mas o certo é que se sentiu brutalmente pisado pelo homem, precisamente no dedinho do pé esquerdo, onde um calo aflorava, rebelde, como couve-flor, abrindo-se numa horta em pleno esplendor da gravana. Gravana é um período de secas e a mais fresca é a do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Ei, você pisou-me, reclamou Mento, a voz refletindo dor, o rosto margoso, anunciando revolta iminente. Tchê, eu que pisei em você, não senti, respondeu sobranceiro o outro, enquanto continuava a dançar. Certo que pouco homem teve coragem de assistir até o final, mas houve que jurasse que nunca vira nada assim. O homem voou pelos ares, o impacto do muro atirando-o de encontro à parede, reinou confusão, houve gritos e quidaleis, quidaleis são pedidos de ajuda. Até mesmo o imperador Meno dispensa a apresentação, pois quem não sabe da sua infalível participação em briga de fundão não pode gabar-se de estar inteirado da vida social local. Foi visto a correr em direção dos fundos da tribuna dos tocadores, de macheza diminuída, que o ambiente suscitava cuidados e proteção. Não tinha mulher em casa, mas muitas fora dela. Sentia-se bem assim, homem de todas as mulheres e de nenhuma. Bedica ali, come acolá, passava o tempo visitando as mães de filho, mostrando interesse pela saúde dos rebentos, levando-lhe apoio moral, que outra coisa raramente podia fazer. E as mulheres que não o largavam, chamava a um nosado. Nosado é uma cerimônia feita em memória dos mortos. Sentava-se numa roda, largava uma soia. Soia é a história do cadáver contada em cerimônias fúnebres, dando rédea solta à fértil imaginação. E logo acorriam as raparigas, ávidas das passagens sempre picantes da soia que parecia que nunca mais tem fim. Gente, vamos dar uma paradinha aqui só para a gente entender, tá? Ele é aquele tipo de malandro, né, como já foi dito logo no início, antes do texto, que não quer compromisso de todas as mulheres e de nenhuma. Tem filhos, né? Aqui já ficou claro que é mais de um filho e com mais de uma mulher, e que ele vai lá dar apoio para as mulheres e esses filhos. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estamos lendo uma história que não é escrita hoje, tipo 2020, tá? É uma história que tem um pezinho lá no final do século passado, né? No 1900 e alguma coisa, no finalzinho e início dos anos 2000. Embora exista localidades e exista situações de pessoas assim, né, a gente consegue perceber um certo machismo, uma coisa assim, tipo, eu sou homem, eu posso fazer, as mulheres, a culpa não é minha, as mulheres que correm atrás de mim. Então a gente tem que deixar essa versão aqui do espaço-tempo bem aflorado na nossa mente, para que a gente não fique
questionando o texto e colocando nossas visões de mundo hoje para o que acontecia aqui, tá? Vamos lá. E nos momentos que se interrompia a narrativa, para se entregar a um canto cheio de nostalgia, pousava, distraído, a mão fagueira sobre os ombros da mais próxima. Espertinho ele, né? Como que naquele se inspirando para transpor a dureza da realidade e franquear as portas de um mundo de palácios suntuosos, de príncipes que viraram pombos, de um Suntatalunga, que significa Senhor Tartaruga, em crioulo forro, vencendo pela astúcia e réis e ucués. Ucués significa gigantes. Então, o cara que era um senhor tartaruga que venceu a astúcia de reis e gigantes, de poder incalculável. Sempre o conheceram assim, desde os tempos em que o garoto ainda trabalhava na oficina do Sor Ferreira, o corpo constantemente besuntado de óleo, as mãos pondo a descoberto as entranhas das peças, eternamente fustigado, de berros cada vez mais aterradores que o gordo invectivava o pessoal. Homem de 1000 caminhos e 1000 ofícios, assim o caracterizavam: aguadeiro, canalizador, pedreiro, marceneiro nas horas vagas. Então ele era pau para toda obra, como se diz, né? Nos trabalhos por onde andou, nunca desmereceu da fama de incansável que sempre o acompanhou. Então ele não era preguiçoso, né? Ele era aquele cara que estava sempre disposto a trabalhar. Mas quem conseguia deter Mento Moala mais do que 5 ou 6 descasos meses no mesmo emprego? Então, embora ele seja um bom funcionário, né, no sentido de que ele não é preguiçoso, ele está sempre disposto a trabalhar, ele não passava muito tempo ali, 5 ou 6 meses, né, e já ia mudar de emprego. Ainda que acarinhado pelos companheiros, destacado vezes em conta pelos chefes, partia sempre em busca do desconhecido, de novas gentes, acossado pelo desejo febril de romper com a monotonia. Então, deixa eu só dar uma faladazinha a respeito disso, vê só. Uma pessoa que é considerada um bom funcionário, o chefe gosta dele, os companheiros gostam dele, e ele não consegue passar muito tempo num trabalho porque ele está fugindo da monotonia, ele está fugindo de algo dentro dele. Tem algo aqui na cabeça dele que não faz bem. E aí ele pensa que se sair daquele lugar, se mudar os ares, se mudar as pessoas, aquilo vai melhorar. Será que isso tem a ver com a solidão do título do texto? Pensa aí, tá? Vamos lá. Era exímio na cozinha, para ele não tinha segredo o idjogó, que significa um prato típico de São Tomé e Príncipe, feito com peixe, legumes e verduras, e com azeite de dendê também. O minzongoê, o soó, a caldeirada. Enquanto surgia em qualquer festa, convidado ou não, um penetra também, abancava-se em lugar de honra, servia-se do melhor e comia lentamente, de palato apurado, pronto para os elogios ou para as apreciações mais mordazes e jocosas dirigidas cozinheiras. Conta-se até que numa ocasião, no batizado do filho do amanuense José da Silva, em Batelo, após se ter servido de um calulu é um prato típico de São Tomé e Príncipe, feito com peixe e óleo de dendê e quiabo, cujo amarelo esverdeado do molho regalava a vista. Mento Moala respirou fundo, lançou o olhar largo em direção à cozinha e inquietou-se em tom lisonjeiro. Eu gostava de conhecer a cozinheira que fez esse calulu. Logo de um dos quixipás saiu preguiçosa, uma mulher
denguendo as ancas. O rosto aberto num descomunal sorriso através do qual se preparava para retribuir a gentileza de Mento. Avançou para a mesa, à volta da qual se ajuntava um numeroso grupo de convivas, e, acentuando o sorriso, respondeu: Fui eu, Linda da Cruz. Como, senhor, quer mais? Quero dizer, eu quero só um copo d'água, pá. Matar sal que era muito. E falava com toda naturalidade, como se entretivesse a cumular a mulher dos maiores elogios. Isso aí não foi tão elogio não, né? Gerou-se certo mal-estar, o homem de Linda avançou, encheu o peito, pediu satisfações, e Mento calmo, preocupado logo em seguida com o arrumado, refogado de peixe seco, como se não fizesse nada com ele. Então, veja só, ele foi lá criticar a cozinheira na frente de todo mundo e, no caso, o companheiro dessa cozinheira foi lá chamá-lo para briga, né? E ele bem, né? Por ele, disse-ia que não passava as chuvas e gravanas. Parecia constante o seu entusiasmo. Inesgotável a fonte que o alimentava. Mas quem percrustasse bem os olhos notaria que a alegria contagiante que irradiava de Mento, invadida aqui e ali por fugazes laivos de tristeza, pedaços de sombras de um dia de sol raidoso, e que não chegavam, contudo, a retirar-lhe luminosidade. Então, vê só. Já está virando até um senso comum que as pessoas dizem, e até muitos escritos se remete a isso, quando diz que há sempre uma tristeza a ser escondida atrás de uma alegria muito exagerada, tá? É o que acontece com Mento, aqui esse personagem principal. Eu vou até marcar aqui, vou pegar um dos meus post-its e vou fazer a marcação. Vocês sabem, né? Vocês já me acompanham por aqui. Eu gosto sempre de estar marcando coisas interessantes no texto, tá? E essa parte aqui é interessante porque diz muito sobre a personalidade de Mento, tá? Ele queria se manter bastante alegre, muito alegre, para esconder algumas tristezas que vez ou outra apareciam, né? Conseguiam furar aquela bolha de alegria, tá? E essa é que é a verdade. Mento Moala não era um homem feliz que aparentava. Por muito que tentasse, era-lhe impossível disfarçar a inquietude vivida quando a noite caía, mansa, invadindo tudo. O mato, o quintal, a pequena gleba situada no seu flanco leste. Ou seja, a solidão. Olha o título do conto. Nessas horas, sentado diante da porta da pequena casa de madeira e pavo, de madeira e coberta de palmeiras, né? O roçagar do vento nas folhas da anoneira, que é uma árvore que aqui no Brasil é conhecida como fruta do conde. Né? Dá esse fruto, né? Fruta do conde. E os gemidos pesarosos dos munquês. Munquês é uma ave típica lá de São Tomé e Príncipe. Levavam-no a refletir sobre a sua vida, sobre essa sufocante solidão, tá vendo? Que não conseguia vencer. Então veja, quando ele diz que ele ficava ali refletindo, escutando o som do vento batendo na palmeira, o som da ave, né, passando por lá. E uma coisa que é interessante, o sufocante, a solidão sufocante que não conseguia vencer. Então era uma coisa que ele lutava contra, mas que ele não vencia. Lencha fora a primeira pessoa a alertá-lo tempos atrás para o fato. Viveram juntos alguns meses,
Para Mento, isso se traduzia num misto de prazer, mas também de temores e receios. Talvez até Mento tenha alguns traumas, né, que ele não consegue superar. Ele viveu com uma pessoa com lencha por alguns meses e ela já tinha o alertado sobre essa questão da solidão, né, dessa melancolia, tá? Prazer pela afabilidade da companhia, temores e receios sem fundamento, é certo, mas que lhe provocavam um mal-estar, uma inquietação sem limites, como se temesse que algo de terrível lhe viesse a acontecer de um momento para o outro. A sensação angustiante de cruzar uma estrada de olhos vendados, sujeito a todos os perigos. Gente, essa parte aqui que ele justifica porque ele não quis, tinha medo, né, dessa companheira, né, de ter alguém do lado dele. Também para a psicanálise ele vai entrar aqui com a questão da neurose, né? Tem pessoas que têm essa neurose. Na verdade, bom seria que todos tenham neurose, e não tem outros tipos de situação. Mas que ela tem que ser comedida, né? Não pode ser de uma maneira exagerada, senão a gente não consegue viver, a gente não consegue ter paz. É o que ele mostra aqui nessa passagem, tá? Ele tinha tanto medo dessa companheira, né, de viver em companhia de alguém, que ele começa a se sabotar, tá? Quando Lencha lhe perguntava a causa do seu silêncio, pousava sobre ela os olhos grossos e enchia os ombros com um tom displicente. Você não é homem, pá, viver com mulher em casa. Mento, todos os dias estou com o olho em cima de você, você parece gente que já nasceu casado, que deixou mulher no outro mundo. Você não vive com gosto, Mento. Lencha falava-lhe com sinceridade, as palavras despidas de emoção, objetivas, como projéteis atingindo em cadeia um alvo colocado próximo. E tão sincera era que um dia partiu sem deixar rastro. Mento encontrou-a meses depois, insistira com ela para que voltasse, mas fora impotente para convencer. Lembrava-se de ter agarrado com suavidade por um dos braços e terem conversado durante horas, mas ela persistia. Vá embora, Mento. Eu fui a primeira mulher que você viveu com ela, vou ser também a última. Você mesmo sabe disso. Não vou voltar mais para a tua casa. Voltou a procurá-la durante algum tempo, mas era como se a terra tivesse tragado. Mas as palavras delas ainda hoje lhe insuflam os ouvidos, como pequeninas companhias a cujos sons se não podiam furtar, felinas, contundentes e, pior do que isso, proféticas. Fora de fato a primeira e a única a permanecer em sua casa e amarrá-lo à vida sedentária que não era sua. Eu nasci para ser livre, pequena. Não é você que vai me amarrar, dizia piscando o olho, desfazendo as esperanças das mais pegadiças. E assim vivendo tordo significa sabiá. E assim vivendo tordo, pousando, despreocupado com minicondóis, inhepletóis e macambrarás, que significa um tipo de árvore que a madeira é utilizada para vigas e traves, e o tempo passado e os anos avolumando-se, a saúde não lhe permitindo já os excessos de outrora. O que a gente tem até agora? A gente tem a história de Mento, que não fica claro no início do texto se é da juventude para a velhice. Mas aqui a gente já consegue perceber que esse tempo foi passando, que ele foi envelhecendo e que ele já não tinha mais a mesma saúde que antes, né? Aquela forma toda, aquele garbo todo, aquela chamatriz que ele tinha no início, né? E chamava a atenção das mulheres e ao mesmo tempo tinha a preocupação das mães, né? Como a gente viu no início.
bem que Medjingô, o vizinho vinhanteiro, o aconselhava a miúde. Sou bento, deixa essa coisa de viver sozinho e vê se o senhor arranja mulher. Senhor toma conta dela, ela toma conta do senhor. O senhor toma cuidado. É o meu destino. Medjingô. Se você nunca viu pau munu significa uma árvore que seu crescimento lança novas raízes num processo que pode ir formigando grandes arcos. Então ele se compara com essa árvore, tá? Cresce Passel é porque é destino dele. Eu não preciso tomar cuidado com morte, porque ela não vai dar-me trabalho, não. E dava uma palmada nas costas do vinhanteiro, que se ficava a vê-lo afastar-se com passos, já não muito seguros, em direção à sombra da frondosa goiabeira, onde era seu hábito dormitar. Agora, mais propenso ao descanso, procuravam-no os garotos das redondezas para longas conversas, mas nas quais a imaginação sem limite se misturava com as reminiscências de uma vida rebelde e transgressora, metida na expressão qualificada do Dr. Neco Celestino, homem profundamente conhecedor dos poucos que conviveram de perto com Mento Moala e que lhe chegara a desvendar a filosofia da vida. As pequenas, Mento está chegar. Outrora grito de guerra, hoje já não se ouve nos Luxãs. Luxãs são as aldeias por onde Bento passava. Nem nos rosados às soias, que é aquela festividade, né, fúnebre, né, que se fala dos mortos, que a gente viu no início, são já a encruzilhada de uma luta tão titânica e impiedosa entre os reis e o Cuês. O Cuês, lembra? O Cuês são os gigantes. Príncipes e um sum feiticeiro. Feiticeiro é um senhor feiticeiro, tá? Como era dantes. Então aqui ele faz uma comparação, né? Que aquelas rezas, como eles dizem aqui, deixa eu lembrar o nome de novo, as soias, né? As soias já não eram como eram antes, em que ali ele se aproveitava e botava a mão em cima de uma mulher, né? Ali também ele já se aproveitava para fazer suas conquistas também. E aqui ele já diz que é uma luta titânica e uma luta impiedosa entre os reis e os gigantes. Quer dizer que ele estava perdendo a batalha. A morte estava chegando, a velhice já estava ali presente, a doença já estava ali presente. Fecharam-se os caminhos do mato, já não é tão intensa e pura a luz do sol, que debrua de estranhos matizes as flores silvestres que contornam os atalhos. E isto porque, numa manhã chuvosa e triste de setembro, em que o sol resignadamente se sumira, Mento Moala morreu. Bom, chegamos ao final de mais um conto. Mento Moala e sua solidão. O que a gente consegue perceber é que durante esse conto a gente conseguiu perceber a trajetória de vida desse personagem, que era solitário, melancólico, né? Que tinha traços de uma personalidade com traumas, de alguém com traumas, que em um momento da sua vida ele conseguiu viver sim com uma mulher, mas que ele não conseguia se desprender dessa melancolia, ele não conseguia se desprender dessa solidão, ao ponto da própria mulher que vivia com ele achar que ele já era casado em um outro mundo e ele não conseguia se desprender desse mundo. Então, ela meio que profetizou a vida dele e ele tomou isso para si. Ela disse que ela seria a primeira e a única mulher, a última mulher com quem ele conseguiria viver dentro de uma casa, né, maritalmente,
E é isso de fato que acontece. Quando ele chegava, ele era conhecido nos lugares onde ele chegava, ele morava numa aldeia, então quando ele chegava em determinados lugares, as mulheres se animavam, porque era um grande conquistador, era um malandro, era um bom dançarino. Porém, as mães daquelas mulheres já não gostavam tanto porque não queria que as filhas fossem vítimas daquela sedução. E além disso, era briguento, apesar de não gostar de entrar numa briga sem precedentes, né? Sem ter motivos, né? E a gente viu que um dos motivos de uma briga foi alguém ter pisado no dedo midinho no pé dele e ele ter ali um calo nesse dedo, e isso gerou muita dor, e devido a isso teve essa briga, tá? Então meio que fica uma contradição, tipo, ele não é muito de briga, mas o cara pisou no dedo midinho no pé dele, então ele teve uma briga. Então isso é só uma curiosidade que eu estou deixando aqui para deixar algo mais divertido, mas o fato de o nome do conto ser Solidão, e aquilo que a gente leu no início em relação à melancolia, e a gente observar se essa solidão é interior ou se é uma solidão, né, no convívio, né? Porque, como eu disse, tem algumas partes aqui que a gente tem que observar perante a psicanálise, e a psicanálise diz que é o contexto que forma o sujeito, tá? Então, fica claro que essa pegada da melancolia que o personagem principal tem é mais aquilo que Freud defendia, quando ele disse quando ele dizia que a melancolia é um sentido de perca, mesmo que a pessoa não saiba de fato o que perdeu. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso ficou alguma coisa assim sem entender, eu gostaria de pedir para você deixar aqui no comentário, e eu vou ter o prazer, eu vou pensar em uma outra forma de trazer essa resposta para vocês. Lembrando que vou fazer, como eu prometi, vídeos com resumos desses textos, tá? A gente faz agora nestes vídeos aqui a leitura dirigida, a leitura na qual eu leio para vocês, e quando acho pertinente eu lanço algum comentário, alguma coisa para vocês irem captando melhor a leitura, tá? E espero com isso estar ajudando vocês na compreensão dessas leituras. Caso você tenha alguma sugestão e queira trazer aqui nos comentários, eu vou ficar muito grata. E me deixa também saber se você está gostando, se está compreendendo, se estou conseguindo atingir meus objetivos aqui com estes vídeos de leitura dirigida, tá? Deixa nos comentários que eu vou olhar com muito carinho tudo que vocês me comentarem. Ó, um cheiro no coração e até o próximo vídeo. E assim como eu sempre faço no final dos vídeos, o próximo conto vai ser lá de Guiné e Bissau. O título é A Lebre, o Lobo, o Menino e o Homem do Pote, escrito por Odete Costas Sambeto, tá? Eu espero você na próxima leitura e até lá!